Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe direito que horas que vocês vão assistir o programa. Programa gravado, mas muito legal. Eu acho que, a gente já falou isso até quando a gente falou do jiu-jitsu e tal, acho que artes marciais é uma das coisas que são pra vida, né? Então, por isso que eu sempre falo, jiu-jitsu pra vida, taekwondo ou taekwondo, eu vou perguntar para eles, para os convidados hoje, como é que fala direitinho. Eu sempre erro, o André briga comigo depois, né? Mas muito obrigado aos dois que estão aqui. O Rafa, que é nosso amigo, o Rafael, né? O Rafa foi campeão brasileiro, faixa preta. Professor Luciano, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Academia Líder Team, né? Líder Team, tá bom? Muito obrigado André, pelo convite aí. Contigo. Vamos Apresenta o começar. pessoal. Primeiramente, né, eu sempre peço para vocês se apresentarem. Então, hoje eu vou primeiro pedir para você, Luciano, professor, para você contar um pouco sobre você agora. Show. Então, eu sou o Luciano Quadra, sou faixa preta terceiro Dan da ATA, né? Sou instrutor certificado e treino já desde 2010, né? Eu acho que até o Sr. Hoffman aqui já viu eu antes quando era colorido, né? Entrei antes dele virar vermelho e preto, que é a faixa que vem antes da preta. Legal. E eu comecei dentro do taekwondo por um desafio com a minha mãe, né? Foi um desafio assim, Legal. dela falou, você não vai durar e nem nada. Aí daí eu falei, não, vou até o final e nessa eu optei como profissão agora. Sou professor de taekwondo e aí sigo essa trilha de... Já vou aproveitar, Luciano. Claro. Taekwondo ou taekwondo? Taekwondo. Taekwondo. Então, beleza. Então tá bom. Não falaremos mais errado. Isso. Eu sempre falei certo. Taekwondo, sim. Contigo, Rafa? Bom, eu no taekwondo eu comecei assim, quando eu me mudei pra cá, porque eu não nasci aqui, né? Aí eu vim pra Curitiba, morei lá na Praça do Japão, porque eu não comecei treinando no Cabral, que é hoje em dia, né? Eu comecei treinando lá no Batel, com o professor Delara. Hoje ele nem tá mais no taekwondo, faz muito tempo já, acho que ele foi pro MMA. Né? Foi, virou, tá seguindo carreira de UFC, pra que MMA, legal. lutador. Foi também eu meu primeiro professor também. comecei com ele, aí ele saiu, aí eu comecei com o Sr. Caio. Mas eu comecei assim que eu me mudei, aí no primeiro mês ali eu saí pra olhar na Praça do Japão ali, que é ali ainda a academia. Sim, é lá mesmo. Tava olhando ali, aí eu vi um pessoal do Boque, né, treinando assim. Do Boque é o quê? O uniforme. Isso, uniforme. Aí eu Mas vi não é o kimono. Kimono é kimono. É que na verdade, como o taekwondo eu tenho a origem coreana, então no caso Então seria o tem doboki. Isso, exatamente. Isso aí, vamos lá. exatamente. Aí eu vi o pessoal lá treinando, achei legal, assim, minha mãe gostou também, achou que seria bom pra mim ter uma noção de defesa pessoal, né, Sim. que é o que o taekwondo mais traz. Aí eu comecei a treinar, fui gostando e continuei até o fim. Ó, você sabe que o André, né, o Bafilho aqui, ele começou a fazer, a gente estava falando isso agora, né, André? Ele chegou a fazer e tal, e eu fiquei muito impressionado com a filosofia do taekwondo, né? Não é simplesmente assim, chega lá, é a mesma coisa a história do jiu-jitsu quando a gente conversou. Não é aquela história assim, chega lá, dá porrada, quebra madeira, quebra não sei o quê, não. Tem uma filosofia, né? Exato. Como é que você me explica essa filosofia, Luciano? Você que é o professor, né? O Rafa é o nosso campeão brasileiro, faixa preta, foi campeão brasileiro, né, Rafinha? Mas como que funciona, Luciano? Como é que é isso? Partimos do ensinamento tradicional e como objetivo é formar caráter de pessoas, né? Então, onde que a gente traz a parte da filosofia. Então, a construção com questões de condutas de aula, usando também para a parte de lições de vida. Então, para cada exames de faixas, para cada graduação, a gente vai exigindo para que o aluno apresente uma lição de vida. E assim a gente vai trazendo junto com a filosofia. Por exemplo, tem partes de como se fosse disciplina, autocontrole, respeito, honestidade, e assim por diante vai trabalhando com o aluno. E nisso a gente vai ingressando junto com a filosofia. Então, desde a parte do princípio que o faixa branca para se tornar o faixa preta, né? Então, ele tem o ciclo como se fosse de um dia, né? Onde começa a crescer os raios solares, a gente põe como se fosse um faixa branca, ele é uma semente, né? E onde que vai crescendo esse broto. Então, daí ele precisa conquistar espaço dentro dos próximos que estão próximos, até crescer nos pinheiros mais altos. E assim terminar um ciclo, que é agora como está o Sr. Rafael, né? Ele terminou um ciclo e agora parte dele agora é plantar sementes novas para um futuro melhor. Então é essa a ideia da Leader Team também. Que bacana. Tá? E eu me lembro do... Bom, daqui a pouco você vai fazer as suas perguntas também, né? Mas eu me lembro
do André começando, isso sempre me chamou atenção. Antes dele começar o treino, antes dele fazer o aquecimento e tal, tinha tipo uma coisa que você falava. O juramento. É, o juramento. O juramento. Aí, né, nós fazemos o juramento sempre no início e no final de cada aula, né? E é onde que dá a diretriz para o aluno seguir aquilo. Então, onde que ele jura lealdade para ele, jura lealdade para o professor, para os companheiros, ser perseverante durante os treinos. Então, para cada parte ali do juramento, a gente tem uma história. Isso. Na minha faixa aqui, a gente pode escrever sempre. Pode erguer um pouco mais pra gente ver lá, A Rafa, o gente pessoal de casa ver lá. sempre escreve, você escolhe o que você quer escrever na faixa aqui em coreano, né? Exato. Que legal. E a que tua, legal. o que tá escrito então? Eu pus perseverança aqui na faixa. Perseverança. Acho que foi 7, 8 anos para eu chegar na faixa preta. Foi por aí. Bacana. Foi, É, o bacana tempo. mesmo. O que você quer perguntar, Dé? Pro Rafa, do campeonato? Não tinha Ó, falado. eu quero perguntar Claro, agora pro Rafa sobre o campeonato, que eu fiquei sabendo que você é medalhista aí e tal. Cara, esse campeonato que eu ganhei tem história. Esse É foi isso bom, que a gente né? quer saber. Esse- Então conta lá. Esse foi bom, né, Esse Rafa? foi Justamente bom. isso que a gente quer saber. Porque eu sei que você ganhou meio sofrido, né? Não, Foi um esse sofrimento. foi... Começou, tipo, quando eu tava jogando bola, um mês antes de eu ir, né? Aí eu tava jogando bola, eu caí e quebrei esse osso aqui. Putz. E nisso Do metacarpo. eu quebrei esse aqui, acho que fraturei esse aqui. E nisso eu tava treinando pro campeonato já, o campeonato esse Isso é tinha daqui. quantos dias pra começar o campeonato, Isso Rafa? tinha um mês pra começar o campeonato. Um mês. Você Faltava tinha fraturado 30 a dias mão pra- pra Aí, fazer. um mês o campeonato ali. Aí, eu falei assim, ferrou, pai, como é que eu vou ir pro campeonato agora? Sim. Eu ia nos treinos ali com enfaixado, fazia um pouco mais fraco, mas ainda com a intensidade que precisava, né? Tava engessado ou enfaixado, Rafa? Tava com uma tala dentro Uma tala e mais a enfaixado. faixa. Isso. Aí o médico disse que não precisava de gesso, mas era 2 meses, assim. E o campeonato vinha ali na metade. Na metade do mês. Aí vinha um mês ali, era o campeonato. Então ia ser tipo metade da curada ali. Aí continuei treinando e meu pai, a gente foi no médico acho que umas 3 vezes ainda naquele mês pra ver como é que tava, se Se Tinha autorizava, condições né? de eu ir. Se ele autorizava ou não, né? Você tinha autorização Porque- médica ali pra poder... Porque eu tinha autorização pra fazer a fórmula, que não tem contato físico, Uhum. fórmula de armas, e o Combat Weapons, que a gente luta com o Balmangui, que a gente chama. O que é o Bamangui? É meio que um bastão assim, menor, que você segura Joia. e Um- luta. É Como se- um bastão curto, assim. um bastão curto. Isso. Tá. Daí tem também toda a parte da filosofia, o porquê Que existe entra essa isso. arma também. Ah, Aham. Isso vai me contar daqui a pouco. isso. Beleza, beleza. Aí eu tava autorizado pra isso, menos pro sparring, que aí sim é a luta. É luta. É, Uhum. Que foi o que eu ganhei. Você não estava Detalhe, autorizado, né? que é o que você ganhou. Detalhe, Aí, detalhe. aí a gente foi lá, acho que um dia antes de viajar, Nossa que Senhora. era em Floripa. Foi em não, Floripa. Ou Camboriú. Não, foi Balneário Camboriú. Isso, É, foi, em Camboriú. foi a primeira... A Meu etapa... primeiro- Isso, meu sim. primeiro parcial também. Foi junto. Aham. Não, foi meu... foi meu primeiro parcial. Foi Foi sim. Aí eu fui... O parcial é pra você subir no Dan da Não. faixa. Ah, no dano de foda. Ele é terceiro Dan, por exemplo. Eu sou isso. primeiro Dan ainda. Entendi. Aí... Só o primeiro dan porque você é muito velho, né? Quase 40 anos nas costas já. Primeiro dan, acho que não vai chegar ao terceiro com 16, 15, Eu né? também acho que não. Aí Continua, Rafa. eu fui pra lá fazer meu teste e o campeonato. Uhum. Aí no primeiro dia era o teste, depois o campeonato. O teste foi tranquilo. Aí eu falei com o juiz lá, lutei com um negócio engessado mesmo, porque Sim. o teste é mais apresentação pro juiz. Mas Aí não usa luva. Usa. Usa luva. Faz Isso, no, sparring, mostra isso, as no técnicas. teste, o teste é exigido assim, como se fosse um combate mais eficiente. Entendi. Diferente um pouco do campeonato em si. É. Que é Foca no onde que ponto. você tem que demonstrar defesas efetivas. Fazer ponto, né? Isso no caso do campeonato, né? Mas para um exame de graduação, ali você tem que tem a necessidade de demonstrar defesas efetivas, o tempo de contra-ataque, o tempo de um ataque Tem e toda isso precisa atingir essas. E você essas- conseguiu mesmo com a mão quebrada? Consegui. Aí nesse tem o quebramento também, que o quebramento é a hora que os Quebramento caras da mão. seguram a madeira lá e você vai Aham. quebrar. Pá. Aí, quebramento eu fiz engessado mesmo e com o cotovelo. Eu quebro de cotovelo e
O chute foi o mais legal. Aí eu fui lá, Quebrou o pé. quebrei primeiro de cotovelo. Aí o meu chute, que eu tava treinando, acho que 3 meses, não sei Ah, quanto não, tempo, um tempasso já. bastante tempo Sim. treinando, empilhando aparador. Eu fui lá e quebrei a madeira com um chute lateral, Tudo que certinho, é um então. lateral assim, o lateral você levanta o pé e Ah, faz é na lateral a mesmo. famosa voadora, no caso. É. Ele- legal. Isso, o lateral saltando, no caso. Foi. Pô, esse Eu Aham. fui Dá lá uma e foto massa, hein, saltei por Nossa, cima de sensacional. 3 pessoas agachadas assim, saltei por cima e quebrei a madeira. Bacana. A mãe Aí ficou um pouco triste, né? Imagina. meu pai, A felicidade do pai da mãe meu dele. pai conta que ele tava lá em cima assistindo um ângulo bem bom, Ele tirou uma foto. tirou vídeo, foto, tudo. O Rafael voando. Aí meu pai disse que até perguntaram assim pra ele, esse é seu filho mesmo? É. Mas como é que foi? Eu quero saber das pancadas. Como é que foi? Aí Porque no, você foi lutar com a mão quebrada? no campeonato, que foi no É. dia seguinte. eu acho. Foi no dia seguinte. No dia aham. seguinte, que sempre assim funciona, eu testo num dia, campeonato no outro. No outro. Aí eu tenho uma pira que eu sempre me machuco em campeonato, sempre. Percebi. Nunca saí. No nunca campeonato, saí. ou um Quebrou. pouco antes do campeonato também, né? Quebrou a mão, rapaz. pô. No último, saí todo estourado também, no último que teve. Eita. Aí. eu Tirando, se- teve uma do época do pé também, né? teve uma época do pé que eu fui fazer o teste com o pé não engessado, mas tava meio torcido. Mas teus adversários não sabiam que você tava com a mão quebrada, né? O Sabia. pessoal que lutou Não, contigo não sabia, porque né? daí eu tirei a tala no dia. Ah, então. Isso que eu imaginei. Porque daí você não podia lutar com Não. o negócio. Aí eu tirei a tala no dia, o médico autorizou. Meu pai ligou pro médico aí, né? Aham. Que é super precavido com isso. Sim, esse é teu pai. Gustavo é super pecado. Aí a gente foi lá, fez as 2 primeiras etapas, que é Fórmula e Fórmula de Armas. Aí eu não fui tão bem, acho que fui 3º lugar. Aí foi Terceiro pro- brasileiro, né? Sim, Não Pô. foi tão foi, bem. foi pro É. sparring. Eu falo porque é Será? muito velho Não, e tal. é. né? 50 Aí anos. foi pro sparring, né? Sparring é a luta. Aí veio a primeira luta. Eu contra um outro cara lá que eu já tinha encontrado várias vezes em campeonato, Aham. Pedro Meter. Pedro Metro, aham. Aham. É da mesma Aí ele- categoria, daí Mesma categoria. acaba vendo Sim, várias sempre. vezes, né? Sim, sim, sim. Vai crescendo Acaba junto, fazendo né? amigos, né, dentro do campeonato. Teve Sim, um- Essa parte é legal, né? Teve um campeonato que foi só eu e ele. Um Ah, dia. é o... Essa é a parte Que legal. não tinha ninguém na categoria. Aí a gente foi lutar. Primeiro golpe da luta. O cara me acertou um... A mão. Não, me acertou um Acertou chute a mão. saltando na cabeça. Que é o que nossa. mais vale pontos. 3 pontos direto. 3 pontos. 3 E a pontos luta- direto? A luta Ah, é termina com diferente 5. Isso. Nossa, Nossa, senhora. já tá Daí- acabando. Aí... Já mais a Acabei metade de me já. lembrar ali. agora Não, do- Já tava bem 5 ou vantajoso. 2 Tava minutos bem e já vantajoso. tava... Putz, foi... Esse Acabei de me aí, lembrar do Nelson. Primeiro cara. golpe, começa com os dois se encarando assim. Bem essa sensação. 3 pontos a Aham. menos? Primeiro golpe fica os dois se encarando assim, tipo eu olhando pro André, preparado assim, qualquer coisa. Tipo, Vai levar Vai. uma pancada na cabeça. aí, primeiro chute, pum! 3 pontos. Pá. Aí eu, na hora assim, no calor lá do campeonato, pensei, não, o juiz errou, não sei o que, vou mostrar pra esse cara que eu consigo ganhar. Foi isso que eu pensei. Daí você foi e deu um chute Aí na eu fui cabeça. lá e a luta terminou 5-3 pra mim. Olha Ô. só. Virou. Eu não lembro o que Você não fiz lembra na nem o que você luta fez, na hora, né? Então... mas eu lembro que eu não tomei mais nenhum golpe. Foi E só- Ó, teve e tua bastante mão, raça Rafa? aí. Como é que você aguentou? Porque dói? A mão Quem eu tá com a tava mão focando fraturada, mais dói. na esquerda. Ah, tá. Você Virei fez a base, perna Total esquerda na Daniel frente, tava na Inverteu esquerda. até a... Inverteu a posição de É, isso sparring. é legal. E a técnica ali trucou Aí, totalmente. Mas Mas esse- sempre esse- que precisava eu usava também. Mas aí tá. Aí, a última luta, como é que foi a história daí? A última luta Pra ser tava, campeão. tava doendo a mão, já tinha, Porque você tava, né, pô... tinha sofrido já. Mas ainda assim tu foi... Aí né? mão doendo, eu falei, tô na final, olhei pro meu pai e falei, vamos. Não dá pra sair agora, né? Aí, a luta super pegada, 1-1. Eu fiz um ponto, o cara fez outro, 2-1 pro cara, 2-2, 3-2 pra ele, 3-3, 4-3, 4-4. Pá, Aí, você quer matar teu pai do coração, né? não, então meu avô e minha avó lá Agora também. pra contar Não. fica bonito, mas É, na sim. época lá, coitado, teu pai e tua mãe lá. Nossa. Oi, essas lutas aí é... Professor, Você fica... piar com foi- o braço quebrado. Ponta a ponta. Última luta. na tensão ali. É. Eu vou Até te meu avô apresentar e uns minha avó cara estão assistindo, que eles É, moram lá. apresentar os caras que fizeram o filme do Daniel San. Quase, né? Aí, minha mão doendo, eu tava nervoso, assim, que Sim, raramente imagino. eu fico Último- nervoso em último campeonato, ponto, por como é causa que do foi? tanto que eu já fui, mas ali eu tava nervoso. Aí, nervoso, esse 4x4, tava acabando o tempo, aí eu consegui fazer um ponto, não lembro E nem como é que foi esse ponto? Você não lembra o ponto? Qual que foi? Não, Perna, mas chute? foi perna.
Foi carne. Eu quase nunca faço ponto no soco, porque é muito difícil. Quando você vai dar os golpes que chamam de jab direto, fica um em cima do outro e às vezes é difícil pro juiz ver. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Bom, essa história é muito legal, tá? Mas o que você trouxe, o que você achou disso? Você conseguiu ganhar. Então você ganhou. Com a mão quebrada, ponto a ponto, numa luta que você quase matou teu pai do coração. Final de brasileiro. Final de brasileiro, matou todo mundo do coração, na verdade. Mas o que ficou pra você disso? O que você achou, Rafa? Pra você sempre que uma ficou, né? experiência muito legal. Todos os campeonatos que eu vou, mesmo que eu perca... Você assim, sempre lembra e isso ficou é na tua... muito legal. E eu foi uma sempre lembro disso. superação muito grande. Foi. Né? Eu imagino, eu te conheço, você sabe, né? Eu sou teu amigo, até porque o Rafa é filho de um vizinho grande amigo nosso ali, né, Pé? Vizinho. Mas assim, é uma superação, né? É. E isso é o que eu gosto e que eu sempre falo aqui, professor Luciano. Então a gente sempre gosta de trazer lutas, porque assim, a história do Rafa, né? Eu não sei nem se os teus amigos sabem dessa história, né? Se o Não, pessoal eu lá não fico falando do disso. Marista, né? É. Do Marista, né? Santa Maria. Do Santa Maria. Marista ou Santa Maria? Agora, Marista mesma Santa coisa? Maria. É, Tá. É uma história de superação, entendeu? Você só vai ver essas coisas no esporte, né? A gente vê muito no esporte. Sim. Então, é o que vale pro pessoal que está em casa assistindo agora. É uma história interessante. Você vê, o Rafa, ele nem conta, né? Nem contou. Se fosse eu, ia contar. Né? Isso aí. Pô, história super Isso aí, legal. sim, Essa aí eu claro. já Fazer já propaganda tinha ali, né? Já tinha procurado até alguém fazer um filme. Né? Eu já ia achar mais legal. Ia fazer entendeu? uma minissérie. É, né? eu ia Sim. fazer, como é que é aquela que a gente assiste lá? O cara O Cobra Kai. O Cobra Kai. Cobra Eu Kai já- versão Taekwondo. eu já ia fazer a versão, Taekwondo. Sim, versão sim, taekwondo pra ser legal. Mas daí eu pergunto pra você, Luciano, você que é professor tal desses meninos, né? Você tava É lá, né? a Leader Team, né? Vocês têm toda uma filosofia. Como é que vocês têm feito com eles, assim, uma história tão legal igual a do Rafa? Vocês conversam, porque eu vi que o Rafa é muito centradinho, mas assim, Sim. eu tenho a impressão que o Rafa é tão centradinho porque eu conheço os pais dele, a educação que ele teve, né? Não é um menino que realmente sai por aí contando vantagem, seja lá o que for. E até porque o esporte não é para isso, né? Como é que vocês trabalham na Leader Team com os meninos mais novos, né? Porque o Rafa fala como se fosse assim, tipo, ele fala assim, eu sou só o primeiro Dan, tal. É por isso que eu brinco, né? Eu falo, 40 anos, dá tempo de você ainda conseguir os outros 3, né? Sim, sim. Mas o Rafa tá com quanto, Rafa? 15? Vou fazer 15 agora Vai em abril. fazer 15, Vai né? fazer. Pô, Pia é faixa preta, campeão brasileiro, ganhou com a mão quebrada, 14 anos. com 14 anos, pô. Como é Sim, que vocês trabalham a vocês tinham cabeça que desses ver lá meninos? na- Porque eu não vejo isso nos outros esportes, entendeu? Nas artes marciais eu vejo. Então, assim, tem a filosofia. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da Leader Team. Como é que funciona? Como é que Então, vocês trabalham com eles? Então, assim, senhor Eduardo, a gente trabalha com as crianças, toda essa parte tanto da formação do caráter, que nem eu expliquei antes, né, anteriormente, a questão de construir que existe uma capacidade, né, que não precisa acabar se limitando, que isso não é para mim e assim por Isso. diante. Partimos também do princípio que o objetivo é se tornar faixa preta, não a faixa preta na cintura, né? Isso. Que uma faixa preta ela não muda uma pessoa. Quem precisa mudar é a pessoa para se tornar uma faixa preta. Essa frase tá estampada lá na academia. Essa é a frase. Isso é legal. E, Icônica. então, assim, a gente explica para as crianças, explica para os alunos, assim, que é a construção de 1% todos os dias, né? Então, ir para os treinos, principalmente quando eles falam, não dá, daí vai de novo, né? Acaba, tipo, exigindo sempre, né? Um gradativamente pouco mais, de cada aluno. Subindo um vai. degrau por treino. E assim a gente vai construindo essa pra questão, pra ser sabe? professor, é uma dúvida minha, para ser professor, você, bom, eu já entendi, né? Faixa preta, Sim, Dan, sim, tal. sim. Mas você tem que estudar a história do taekwondo, você tem que aprender, por exemplo, eu escutei várias vezes você falando que ele é coreano, né? Sim, tem uma sim. história, Uhum. né? Como é que funciona? Porque eu sei que, por exemplo, o jiu-jitsu, o pessoal quando veio aqui conversar com a gente, Aham. o Del Niero, que é o professor de jiu-jitsu que veio, o Mohamed, que é meu amigo, eles falaram, não, porque o jiu-jitsu tal, veio da época dos Gracie, daí antes do... Esqueci o nome que eles falaram lá, veio do Japão, na verdade, eles contaram tal. E o taekwondo, como é que foi essa história? Caiu no Brasil do paraquedas? Como é que é o Então, assim, o taekwondo, ele surgiu com o nosso eterno Grandmaster, né? Ele foi bem na época ainda que o Japão invadia a China. Isso. Nossa, então é muito tempo atrás. Segunda Guerra. Isso. E ele acabou fugindo da onde que ele nasceu e morava na China, né? Ele fugiu para a Coreia. E lá onde que ele começou a aprender taekwondo. E
lá ele fez contatos, teve contato também com o pessoal do exército, e assim ele, com esse contato com o pessoal, ele acabou fazendo uma viagem indo para os Estados Unidos. Daí legal. nos Estados Unidos ele começou a explicar o que é o taekwondo e mostrar para as pessoas o que é o taekwondo. Oh, que legal. Exatamente. Daí nessa questão eles, opa, eu quero isso para mim, quero para minha vida, quero para o meu filho, e ali foi começando a espalhar, né? E daí nessa de espalhar foi crescendo, foi tendo seus alunos, foi criando outros mestres, e ele viu que, nossa, eu preciso fazer com que isso progrida. Você Claro, sabe o nome desse mestre? É o Eterno Inhouli. Inhouli. Então ele, no caso, depois que ele fez vamos supor assim, vários mestres, ele começou, então agora eu vou precisar colocar eles à frente. Então daí foi um pra América do Sul. Ele foi teve esse cuidado. Foi espalhando. Foi espalhando. E daí veio pra cá. Primeiro foi o Grandmaster Ozuna, ele começou com os treinos no Paraguai. No Paraguai? No Paraguai, Acho que isso. ninguém E daí, nessa ninguém- do Paraguai, onde que teve o mestre Samanego. E quem trouxe para o Brasil foi o mestre Samanego. E daí ele morava na cidade de Leste e trabalhava na usina de Itaipu lá. E daí ele trabalhava durante a tarde e durante a noite ele dava aula. Aí onde que ele dava aula? Em Foz do Iguaçu. E em Foz foi onde que o nosso mestre treinava. O mestre Andrade. Agora no caso é o Chief Master, né? Chief Master. Ele já é o 8º dan, nosso Isso que eu ia perguntar, mestre. o que é Chief Master? O Chief Master é quando... são os níveis de graduações Isso, dentro da preta, né? 3, 1, tal. Isso. Então, no caso, ele é o 8º dan. Oitavo Então, dan. isso, 8º dan. Pra se tornar Grandmaster, daí no caso é o 9º dan, né? Então ele tá beirando ali perto tá do... perto, Isso, perto. daí vai mais um tempo E aí, quem que gradua ele? os Grandmasters. Os grandes. Os Grandmasters. E pra ele poder graduar, só com carta convite. Então, assim, ele tá, pode ser boa. um eterno 8º, né? E os Grandmasters, não, vamos convidar para ele se tornar, ou... Vem uma né? carta convite. Isso. Do mesmo jeito para se tornar mestre. Então, que nem eu ainda estou na trajetória, eu posso chegar até o 5º dan, e se o consulado ali na questão dos mestres, ou o conselho, é até ali a trajetória Achar que dele, então não ganha o convite para se tornar um mestre, né? A gente tava falando muito de armas e tal, weapons, né? Isso. O Rafa falou e tudo. Da onde que veio as armas dentro do taekwondo? Também desde toda a época que já... Porque a gente que é de fora, leigo, Sim. né? Aham. Você imagina assim, né? O André até não é tão leigo porque ele fez realmente taekwondo, então Ah, ele mas- tem uma noção, né? Mais ou Não menos. né? Não muito. Tô aprendendo bastante Né? coisa aqui. Mas assim, as armas, porque se você pensa assim, luta, né? Jiu-jitsu, Sim. luta, Aham. tá. Mas as armas, onde que entra? Porque a gente vê no Kung Fu, por exemplo, você vê no... Não sei, agora me vem na cabeça o Kung Fu, mas assim... Mas- da onde que aparece no taekwondo? Então, é justamente pensando lá na época que não existia a pólvora ainda. Tipo, já Por tinha... quê? Da onde que surgiram as Ah. armas, né? Todas as armas são ferramentas agrícolas. Todas elas, sim. no caso. Que nem o nunchaku, né? Que daí nós chamamos de sanjambon. Ele é um descascador de grão de arroz. Ah, é? Né? Nunca imaginei Isso, isso. Que legal. Exatamente, Isso. porque né, eles usavam para descascar o grão de arroz. Eu só me lembro do Bruce Lee. É isso. Eu ia né? falar aqui agora, Bruce Lee fazendo Ele fazendo... triângulo. E então se parar para pensar, eles quando viam o pessoal sacar todo o conceito de terras, Sim. ou vai roubar um do outro, eles começavam a usar as ferramentas As armas que eles agrícolas tinham. para poder se Interessante. defender. E daí ali daí que então. começou a evoluir as armas. Então daí que nem aquelas para fazer colheita Tem de aquelas arroz. foicezinhas, Isso, assim. as foicezinhas também trabalhamos. Bastão longo, no caso, considerado entre tipo de vara de pescar, ou provavelmente já viram em filme carregando 2 baldes de Sim, sim, água. o baldinho da- né? esse Esse é o que eu Isso. mais gosto. Isso, então daí no isso caso, o Rafa manda muito bem nesse. E, então imaginando que vem o saqueador vir, né? Ali ele tirava o balde, usava para se usava defender. pra se defender. Isso. O bastão curto que a gente comentou, já viram também lavar roupa, né, na beira do rio, aqueles de bastão bater? curto. Isso. Olha só. Então cada arma ali tem a sua... Pra você ver, né? Como existe uma... Por isso que a gente fala, né? Tem a filosofia e tem a história junto, né? Não é uma coisa assim, ao E léu. uma das né? mais surpreendentes também, sabe, Sr. Eduardo? É bengala. 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 Bengala tem também, porque
parar pra pensar, a arte marcial é pra vida toda. Sim. Uhum. E querendo ou não, a gente sempre precisa estar evoluindo. Só que a pronto idade pra vai se defender. chegando. Sim. E daí você tem a Então, bengala numa pra- dessas, você vai ficando velhinho, Dá pra usar você vai bengala. usar uma bengala e ali que foi criando E vocês têm lá, por exemplo... Bom, o Rafa tem as armas, né? 14 para 15. Vocês têm alguém mais velhinho lá? Tenho, 70 pra 80? tenho. assim, Na minha academia lá tem o senhor Roberto Bonce. Como é? Ele tem 58. Ele manda bem. Então. É? Ele tem 58, já tá na trajetória aí, já tem uns 8 anos. Esse ano passado aí ele virou faixa preta também. Ah, que legal. Aham. Claro que daí sempre a gente... Não foi junto com o Gui também? Filho dele? Não, o Gui virou um ano antes. O É, filho era- dele também treina Filho lá. dele também. Isso. Olha que Bom Eles pra estavam numa caramba, trajetória juntos, né? Tipo, sempre na mesma graduação, Uhum. mas acaba tendo alguma limitação às vezes, né? Sim, Principalmente o acontece, pai, às vezes acontece. trabalha, viaja, não pode ir em todos os treinos. Mas o meu aluno mais velho é o Sr. Roberto Bonce, Que tem 58. tem 58. Mas nas outras unidades ali no Batel, nas Mercedes, a gente tem alunos ali com 64. Não tem, Aham. não tem assim, muita Não tem idade. limite. Não é uma coisa... Né? A única coisa que precisa é força de vontade. Isso é legal. E uma coisa também, para aproveitar, imagina assim, faixa preta não é para mim, demora muito tempo. Né? Uma das frases aí que eu tenho utilizado ultimamente é: quanto tempo que você demorou para virar faixa branca? É, Né? tem E quanto sentido. tempo que você demorou para virar faixa preta? É, tem né? sentido. Então, Até você escolher que você vai fazer o esporte. né? Que você vai exatamente, fazer né? Então, a arte Tomar marcial. iniciativa. Né? tomar iniciativa é bem que nem Isso eu é tenho bem legal. alunos agora com tipo estão se matriculando com 37 anos e pô, mas professor, para mim vai demorar uma eternidade. Deu, Sim. cara, você levou 37 anos É. para virar faixa branca, É. então Pois é, fique tranquilo, vai dar tudo certo, bacana. né? Como é que funciona, eu vi o Rafa falando ali dos campeonatos e tal, que ele tem ido. Como é que funciona vocês se unem, as academias? É campeonato só Bom, campeonato brasileiro Sim. no Brasil inteiro, né? Mas vocês têm, não sei, como que se juntam as academias? Por exemplo, jiu-jitsu, os caras fazem tipo um UFC da vida, uma coisa, né? Um campeonato. Como que é Sim. o taekwondo? No taekwondo a gigante. gente é gigante, Bem né? grande É esse grande. campeonato. Sempre Pior que é grande mesmo. pô. pega É. um ginásio que tem aqui, o mais legal é o Teatro Positivo, que é onde tem os maiores eventos. E vai todo mundo. E Vai, todo todo mundo. mundo. E a gente Todas as academias. todas as academias, então a nível nacional, a nível sul-americano também, que daí são os pan-americanos, né? E a nível mundial também. A gente tem Mas só luta. só taekwondo, no caso. Mas aí sim, faixa preta com faixa preta. Sim, faixa, tem as Sim, categorias, mas tem né? faixa faixas- colorida também, faixas vai lá. coloridas Também. com É, coloridas. é como se fosse o Open, né? Ah, entendi. Então os Como se coloridas fosse lutam no Open ali. E faz a mesma... Isso. E E os dão show pretas. E dão show Dão também, show. né? E É. os pretas também participam do Open. E ali vai tendo a somatória, que daí E foi vai o circuito fazendo- que o Rafa fez. E existe uma Esses- disputa de academias? Por exemplo, a Academia Leader Team fez tantos pontos. A Academia não sei o quê... Não. São, Mas é individual. tem a parte de carreira solo ali, né? Aham. Mas tem a disputa por equipes, daí no Por caso... equipes. Ah, tá. Isso, que daí no caso... Team Sparring. O Team Sparring, né? Que daí no caso pode ser o Rafael ali, aí pega a ele, equipe pega dele mais José. mais 2 alunos, né? E faz Ele, uma mais uma equipe. menina e faz uma legal. equipe. Isso é Aham. Mais ou bacana. menos Aham. a mesma idade. Assim. Queria perguntar, né? Eu que queria- daí tem que ser 15, 16, 17. É. aham. Eu queria perguntar como... É que já teve uma época que eu fiz taekwondo também. Taekwondo. É taekwondo. Eu Taekwondo. sempre Isso, troco. Falaram sem 10 acento vezes ali, é agora. taekwondo. Que é taekwondo. Isso. Taekwondo. Porque eu lembro que teve uma troca de faixa que eu fui e o Rafael... Você também me levou lá. Que é todo mundo, né? E, Ah, tipo, é. o Rafael, ele lutou também, a gente assistiu. Isso. E daí, hoje eu já esqueci, e daí eu queria que vocês falassem pro pessoal como que é, tipo, as cores na graduação, assim. A Tipo, or- como é que funciona? A ordem. A Você diz a ordem. ordem das graduações É, ou faixa- do campeonato? Faixa branca, É, tem umas- branca, acho que é das onda. É, graduações, tem do né? campeonato Aham. também? Conte Também de tem tudo. Rafa Quer quer? dizer? Pode, vamos lá. Você que já é o já, primeiro dan? já primeiro dan aí, vamos ver lá. Manda bala lá, como é que é essas coisas aí, lembra? As cores da faixa, você começa na faixa branca, né? Sim. Eu acho que em quase todos é assim. Aí no taekwondo tem o sistema de faixa branca e faixa decidida. Que Ah, decidida, acho que era isso. Isso, é Aham. isso, que é onde que o André chegou a fazer, É. né? o exame Sim, lá. sim. Uhum. O que é decidida? decidida é tipo, na faixa branca você tá ainda meio que
tomando experiência da faixa, a fórmula Ah, nova, fórmula de armas. Entendi. E na decidida é onde você confirma que você aprendeu tudo daquela faixa. Mas Exato. ela Tipo, continua branca ou muda de cor? Continua ela branca. continua Aí branca, é a continua branca. listra preta que o André já comentou. Entendi. É como se fosse meio que um intermediário, assim, pra você conquistar a próxima cor, no caso. Entendi. Você tem um mostrar que intermediário. você Isso, consegue. Eu me lembro, por exemplo, acho que é o judô, que tinha branca com ponta amarela. E é como se fosse a ponta, só Entendi. que a gente. A conquista dos alunos a gente põe a ponta, no caso, né? Entendi. Cada kill, cada grau ali, a Você gente vai coloca colocando as o- pontas. Isso. Pontinha preta. Isso. Tá, mas continua. Branca decidida, o que mais? Aí vem a laranja, e Laranja. consecutivamente todas têm a decidida, né? Laranja Sim, decidida, laranja amarela decidida, camuflada decidida, verde, aí é decidida. Cara, é bastante. Aí você São, É bastante. aí vai pra roxa. A roxa Roxa decidida. é a que eu mais gosto porque é onde você começa a fazer o quebramento. Ah, tá. Aí você quer nos quebrar a bomba exames de novo, né? faixa você começa a fazer o quebramento. Certo. Que é onde segura a madeira, você escolhe o golpe. Acho que tem. Na roxa é só um braço. só braço. Aí começa com só braço, depois só perna, aí braço e perna junto. E depois da roxa é preta? Depois da roxa é roxa decidida, aí vem o nível 3. Da camuflada, a roxa é o nível 2 e da branca, a amarela é o nível 1, que eu esqueci de falar. Tá. Aí começa a azul depois da roxa, que é o nível tem mais 3. Aí é o último nível antes de você virar a preta. Ah, agora eu entendi o que você falou. Entendeu? Daí tem Não os- é um caminho tão curto mesmo. Não, é é. um caminho É. longo. média, uma assim, trajetória entre... mesmo. Isso, uma Não trajetória. é, o cara tem Na que ver- ser... Né? Imagina assim, é como se fosse pra levar pra vida, assim, né? Isso, todo o com ensinamento. certeza Aham. não vai perder, porque imagine, eu já me perdi nas cores. Né? Eu já no meio da repasso- roxa isso. decidida, Branca, quebra, vai pra laranja, quebradeira. amarela, verde. Não, amarela, Camuflada. camuflada, verde, roxa, azul. E daí a preta. Aí marrom. Marrom. Tinha mais um Aham. ainda. Tem mais um, tem mais duas. Tem Mais mais duas, duas. hein? Aham. A marrom, aí vem a vermelha, aí vem a vermelha e preta. Ah, tá. A vermelha e preta é depois da vermelha decidida. Que a vermelha e preta a gente usa ela assim, a vermelha pra baixo, a parte vermelha dela pra baixo, que é pra demonstrar o nível 3, o nível que você já passou, e a preta pra Pra cima. cima. O professor Quadra que me explicou isso, porque eu usava errado, eu usava o contrário às vezes. Algumas vezes. Bom, agora tu é faixa preta, né? Agora tá Aí- sossegado. A parte preta mas da aprendeu, faixa né? pra Aprendeu, cima. Sabe Que tudo. significa que é o que vem, a próxima. Que legal. Aí a vermelha e preta funciona diferente. E você entrou no taekwondo com 2 anos de idade, é isso? Acho que entrei com uns 5, 6. É, porque o Piá com 14, a faixa preta, passou Sim, por tanta pois, faixa, passou. né? Aham. Então a média mais ou menos é entre 6 a 7 anos aí. Pra chegar, imaginando que nem a trajetória do Rafa. Sr. Hoffman. né, Indo do em Rafa. todos os Que, exames. tipo, fazer todos os exames, dar Tem sucesso toda em uma- todos os exames. Então, ali dá uma média de 6 a 7 anos. É um esforço grande, né? É, Tem perseverança. que ser perseverante, né? É, isso que eu ia perguntar, e quando é que eu posso escrever na minha faixa? Aí, Eu que já sou faixa branca já posso escrever? Eu não posso ainda. não, Ainda aí não. tem o progresso dentro da vermelha e preta, que é onde você tá. faz os parciais. Que é a mesma coisa da preta agora, só que pra se transformar a preta. Você faz o primeiro parcial, em que você apresenta todas as fórmulas, que são a sequência de movimentos do nível 1, no primeiro Uhum. parcial. Aí o segundo parcial, você apresenta todas as fórmulas do nível 1 e do nível 2. Aí vem o terceiro parcial, que você apresenta todas as fórmulas do nível 1 ao nível 3. Pra daí conseguir escrever. Aí vem o definitivo. Nossa Você senhora. prova que Ainda não você pode sabe escrever tudo. isso. Você tem que mostrar todas. Aí você mostra todas, Todo o desde, conhecimento, né? O desafio do desde a fórmula conhecimento. da faixa branca até a fórmula da faixa vermelha e preta. E por que você escolheu? Bom, você já falou por que você escolheu perseverança, porque demora, mas assim, foi você que escolheu? Foi. O professor Não. que... Total responsabilidade pro responsabilidade aluno. dele. É. Ah, Ele, imagina assim, como se fosse um certificado, né? entendi. É, Aí é um- Então, uma- ele, a conquista é dele, a então conquista eu abro... dele, daí ele Uhum. consegue fazer. Isso. Rafa, a pergunta é bem importante pra você. Cara, você treina todo dia? Ou não? Todo dia, atualmente não, porque eu tô fazendo... Mas treinava. Já teve na escola, época, já já teve. teve Treinava- épocas que eu treinava Treinava todo dia. praticamente todo dia pra passar por tudo Mas isso. hoje eu tô treinando segunda e quarta. Tá, até porque agora vai Às ter 7h30, ensino aí médio, eu treino né, uma coisa ou outra. com É, daqui a um pouco treino vestibular. bem né? legal, 7h30.
vai vários faixa preta lá. É isso que eu ia falar. Aí a galera lá é muito boa. É possível muito treinar, bom aí, professor Luciano, é possível treinar eu que sou um velhinho com o Rafa, ou eu só posso treinar com os velhinhos? Não, é possível Uma sim. das instruções possível, do taekwondo é você saber se controlar, né? É, então, Você tem que isso saber é- controlar. Por isso. exemplo, tem gente lá, por exemplo, o Nicolas, ele é mais novo, faixa amarela. Eu, como preta, com experiência Sim. do taekwondo, tenho que saber me controlar também. Por exemplo, se eu Bacana. for lutar com ele, eu não posso lutar como se eu fosse lutar no campeonato ou com o Sr. Quadra, por exemplo. Exato. Sim, Ah, é eu Posso faixa ir preta quebrando o também. pau pra cima Isso. dele. Aproveitando o gancho, lembra que falamos sobre a filosofia e a gente Isso. comentou do juramento? Isso. Tem uma parte do juramento que é ter autocontrole em minhas ações. Ah, legal. Isso, então, Isso é bacana. e querendo ou não, imagina assim, o senhor Eduardo vai começar a treinar lá, e Isso. daí você chega na academia, aí tem lá os faixas pretas lá, É, né, já Rafa? vou apanhar um monte e já vou embora. Isso. Aí então, tipo, a ideia Já é quebra o né, meu a braço, gente já vou embora. criar, ter um vínculo assim e criar uma família, né? Isso Que é é o bacana. que eu comento lá, falo que o pessoal do tatame é a minha segunda família, né? Isso Então, é bacana. Eu acho que, como eu falei do início, né? é uma arte marcial pra todos, Quando sabe? a gente começou, eu vi um diferencial no taekwondo muito grande, referente a realmente essa parte familiar, referente à disciplina, tá? A gente já conversou, né, com o pessoal do jiu-jitsu. Jiu-jitsu é muito legal, a gente gosta bastante também. A gente pretende trazer pessoal do judô, trazer de outras artes Trazer marciais. do Muay Thai do também, Muay Thai. MMA. Porra, massa, perfeito. Mas assim, perfeito. o taekwondo, eu posso estar enganado, mas o taekwondo me deu uma impressão, vendo o André treinar, quando ele treinava, uma impressão assim de muita disciplina, de muita organização, né? Eu me lembro do André, ele tinha que escrever, lembra? Você tinha que escrever cartinha. uma A cartinha. cartinha. Cartinha, Eu fiquei encantado com aquele Ele tinha que negócio entregar as Cartinha notas, pros né? pais, Do pros colégio. outros, cartinha Sempre pros tinha que estar pais. acima de 8. Eu nunca vi isso em nenhum É a outro, cartinha né? dos professores. Eu nunca tinha visto isso em outra arte, mas pode ser que a gente não saiba, eu não saiba, mas o taekwondo, quando eu vi isso, eu falei, nossa, que coisa legal, né? É que- Até se você puder explicar o que é essa cartinha, porque o pessoal não podemos, sabe lá. claro, mas, né? podemos explicar sim. O que seria a cartinha? Fala A lá, Rafa. cartinha dos Rafa que passou por professores isso, né? o taekwondo passa pra você mostrar que você não é tipo aquela pessoa que você tem uma dupla personalidade, por exemplo. Para que você leva os ensinamentos do taekwondo pra fora do Pra taekwondo. vida, né, Rafa? Você Pra não vida. pisa ali no taekwondo e fala, opa, agora eu tenho que ser O Rafa faixa disciplinado. preta. E A Rafa depois faixa pisa fora do taekwondo, sai batendo em todo mundo. Não, você Isso. tem que provar. Aí fora. Você tem que manter o ensinamento do taekwondo pra sua vida. Assim. Isso acho que é um grande diferencial, né, Luciano? Então, Disciplina, o ensinamento autocontrole. ali de dentro do tatame é justamente transbordar, né? E, Ele leva pra vida mesmo, né? isso. E Vida então, toda. no caso, a gente trabalha são 3 pilares, né? Que é família, né? Casa, os pais, escola, que é o que o André estava falando, o senhor André estava comentando, e o taekwondo. Então, manter os 3 pilares bem equilibrados, né? Então, onde que a gente exige para o aluno trazer uma carta. Por exemplo, nesse momento, nesse ciclo do primeiro exame de faixa do ano, a gente está falando sobre disciplina. Então, onde que eu exijo dos alunos para eles trazerem uma cartinha sobre disciplina. O que é disciplina para o senhor, né? E o aluno vem e me traz a carta, disciplina é seguir regras, seguir combinados, responder de imediato meus pais. Então, cada um traz de casa o que é disciplina. E lá a gente trabalhou de reforço, né? Então, que legal, então você já sabe que é disciplina. A gente também ajuda com outras diretrizes, falando que disciplina também é nunca desistir, por mais difícil que vai ser o caminho. E assim Isso é legal. vai passando. Aí outra parte do conceito dos pilares é a parte que o André comentou da carta dos professores, né? A gente, do mesmo jeito que tem a carta dos pais em casa, tem a carta dos professores, o professor vai lá e escreve sobre o aluno. O educando, ele muito assim, bem né? assim, vai lá, mas ele poderia melhorar se ele fizesse mais lição, por exemplo, É, ou isso ele é- ficasse isso é- quieto no seu lugar, e É, assim isso por é- diante, Nossa, dependendo. Por isso que você saiu? E, Não, mas né? é legal. Isso é e daí bacana. também a mesma carta para os pais em casa. Muito legal. O meu filho é muito bom, faz isso, se alimenta super bem, poderia melhorar. Eu vou te falar como pai de algumas aluno, coisas. pai de ex-aluno. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Porque o André estava nadando, óbvio, mas o André tinha escolhido a natação, porque ele estava na É que eu tava na equipe, federado ele ali, estava né? federado, tinha toda uma história, né? aham. E levar 2 esportes é muito difícil, né?
Mas Precisa de eu dedicação, fiquei muito triste determinação, até né? quando o André saiu, porque a sensação de disciplina, de crescimento do esporte é muito legal, né? E o que eu percebo assim, essa é uma filosofia do taekwondo ou das academias, por exemplo? Porque eu vi que é muito parecido de uma academia com a outra. Né? Então, Ou é o taekwondo do Brasil que é assim? Não, na verdade é da federação. Da Né? federação. Então, nossa federação ATA, ela é assim mundialmente. Isso. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho feito tanto aqui no Brasil, na Argentina, Fora, nos igual, Estados né? Unidos, na Europa, é feito o mesmo trabalho. Muito legal. Que é o trabalho dos três pilares, que é aí onde que foi feito o nosso Taekwondo Sungan, né? Então, essa é a filosofia em si, Bacana. de fazer o trabalho. É uma pena, porque está acabando o nosso tempo aqui. Eu gosto tanto de falar da arte marcial, né, André? Eu também gosto. Até a gente se nossa, perde, foi rápido, né, André? né, A gente vai se perdendo, mas Começa assim... a misturar as artes, né? Quando vai acabando o tempo, a gente sempre faz algumas coisas mais rápidas, assim. Então, assim, Claro, vamos nessa. a minha ideia é assim, eu queria que você, professor Luciano, né? Eu queria que você, em uma palavra ou duas palavras, resumisse o que é taekwondo para ti hoje, para você. Para mim, pode ser uma frase? Pode, com certeza. Eu tenho um conceito que nem eu comentei ali no comecinho, que foi um desafio proposta da minha mãe, mas eu tenho um conceito que é o seguinte, que eu prometi seguir tentando e vou tentar até o final. Então, não vou largar a mão, é a profissão que eu quero para minha vida. E, então, prometi seguir tentando, então vou fazer o meu melhor faixa preta, vou fazer o meu melhor competidor, preciso melhorar aquele aluno, preciso melhorar, o pai pede uma ajuda, um suporte, vou dar sempre o meu melhor. Né? Então, Bacana. esse que querendo ou não, é o que está significando dentro da Sim. minha faixa, que eu também escrevi na minha Ah, faixa. que legal. Então, Verdade. tá aí Tá também. aí Foi um livro. Foi um livro. Tá um livro Eu aqui. escrever uma palavra, eu queria um livro inteiro. E tu, Rafinha, o taekwondo para ti, objetivo? Olha, Não? O que é? Pra mim vai ser meio que uma frasezinha também, porque pra mim o taekwondo é sempre uma provação assim que você consegue melhorar a cada dia, sempre melhorando e melhorando sempre que dá. Que Porque eu pessoalmente experienciei muito isso, todo dia melhorando com o professor, com você mesmo. Não, se dedicando É. total, né, Rafa? Aquele 1% direto. Como eu Pé, brinco, né? mão. 45 anos ele já sabe falar Né? bem já. O campeonato agora, inclusive, o meu Vai ter o campeonato vamos- agora? Não, vamos meu amigo, o José, ele vai pro Mundial agora. Ah, ele vai pro Mundial. Ele acho que foi o mesmo circuito que eu, né? Esse Faz Mundial. isso, foi o mesmo circuito. Esse que o seu. circuito que eu, pra variar, eu quebrei o braço. Aí Ele dá eu, muita sorte, né? eu acho, eu não foi nem o braço, eu meio que triturei o osso do ombro aqui. Eu caí em cima, assim, esmagou tudo. Aí, pra variar, eu tava não machuquei o braço, não. Vamos fazer um benzimento pra você. Aí eu não, aí eu realmente não Chega, tive né? como ir pro campeonato. Não, mas Aí tá ele bom, seguiu, tá bem, ele tá bem. ganhou o Pan-Americano, ganhou E o agora foi campeonato, pro mas Mundial. agora ele tá no Mundial. Bacana. Aí, sempre que a gente se encontra nos treinos, que ele vai 7h30 às vezes, Uhum. às vezes eu não posso, mas quando a gente se encontra nos treinos, sempre ajudando, fala, José, vamos, José, vamos, Mundial, Isso, Mundial, não, Mundial. bacana. Vamos ganhar. Bacana. Eu não Então, consegui, mas É eu, a o filosofia, né? que conseguiu tem É que isso aí. ganhar. É Vai a ajudar e vai família levar. dentro do taekwondo, né? Bacana. Tipo, um irmão puxando o outro. Pô, vamos lá. Você queria falar alguma coisa, meu André? Você queria Não, perguntar? não, eu queria Não? nada. É que você bateu em mim. Eu bati sem querer, na verdade. Então, assim, ó, então eu queria agradecer vocês dois, Rafa, que é nosso amigo, Luciano, prazer de te conhecer, acho que a filosofia é muito legal. Faça o merchan aí da tua academia, diga onde fica, o público que vocês abordam, se quiser falar telefone, Instagram, Perfeito. à vontade, tá? Aproveita o tempo aí, pode falar aí, Beleza. Luciano. Muito obrigado. Aproveitando lá o gancho também, então o José é nosso aluno. Manda um vai pro abraço pra Mundial. tua namorada tá aqui fora, não é isso? Tá A aí, Luciana tá ali Letícia fora, tá né? lá A fora, Letícia tá ali Isso. fora. Então, assim, aproveitando, estamos indo em peso pro Mundial. São 33 brasileiros que estão indo pro Mundial. Eu Uhum. também tô lá. Bacana. Vamos Tomara representar que bem o eles Brasil. Treinando, E aqui em Curitiba temos 5 unidades, né? Então temos em Santa Felicidade, no Ecoville, Mercês, Cabral e no Batel, né? Nossa academia se chama Leader Team. Não sei se vai ter o @, lá depois. Pode, Até- Sim, sim, a gente coloca lá. até a pode Leader deixar. Team, né? Opa, beleza, Que- obrigado. É isso, né? né? Coloca pra nós. E torcer aí Pelo pessoal, pelo né? pessoal.
Começamos com 3 anos de idade, então não tem, né, essa questão de limite, né? Então, Uhum. ali eu tenho um aluno de 2 anos que está fazendo aula. Deve Beleza, ser muito bonitinho. ele não verbaliza pequenininhos ainda, lá. mas Os ele é tigers. muito Imagina. no copia e cola. Então, ele, tipo, vê os coleguinhas fazendo, ele faz junto. Então, para ver como que funciona a questão da disciplina, né? Que Então, bacana. os outros alunos são a diretrizes para ele. É. Então, a partir dos 3 anos, 2,5 ali, já leva o filho de vocês para fazer um teste. Não precisa deixar para amanhã, né? Então, Com acredito certeza, com certeza. que nem, né? Eu acho que é Os um, meus estão é uma- velhos já, aqui, É. já estão Eu- mais velhinhos. que nem eu falei, a maioria, né? As pessoas deixam para virar faixa branca depois de muito Depois tempo. do tempo. Então, para não se arrepender depois, então começa hoje. Quer fazer a diferença É, na vida, começa Vou lhe hoje. falar assim. Já vamos colocar o Pedro lá, né? É, vou lhe falar. Eu também Aí, fazer eu- uma aula. Opa. Ao Ô, pessoal que está em casa, eu recomendo. O pessoal porque aí do muito Bapcast bacana. aí estão convidados aí para eles fazer. vão lá fazer uma aula. Vamos lá. fazer um Eu mêsinho, que vai lá. tiver O aí. pessoal do Bapcast aí, um mêsinho aí, vamos lá conhecer. toda a Vamos lá estrutura aí. conhecer. Rafa, agora é contigo. Manda um abraço. Assim, eu não vou fazer mais pergunta para você para não te deixar encabulado, né? Não, tem Mas manda um problema abraço não. para teus amigos do Marista que estão te assistindo agora. Com certeza É, eles vão assistir eu depois, mandei pro tá? José assistir, falei Isso, que a ele gente que ia vai tá pro aqui. Mundial, né? Falei que ia falar dele aqui. Isso. E falou, né? Falou. Falei. Manda um abraço pra tua mãe também, homem. É, Gustavão que tá aí agradecer meu fora. pai, né, que me trouxe aqui, Isso. possibilitou eu de estar treinando sempre incentivando. Às vezes você tá meio pra baixo, assim, não sei o que, perdi, vou largar. Você sempre tem decaídas, né? Sim. Aí meu pai tava sempre lá ajudando, apoiando, seu quadro. Eu acho que as também. famílias são sempre juntas. A família do tatame É. e a família de fora que é a tua, Com né? certeza. Sempre junto. E o E tem- José sempre E tem comigo. uma fãzinha que você não tá falando, hein, homem? É, minha Ah, irmã. Alice. Alice. A Alice assiste o Ah, Babcast Alice- direto. Um beijo pra Alice lá, tá, Alice? E Alice- Nós vamos mandar um presente pra ela. Ela não depois você vai treinava levar. antes, Alice tinha... não treinava, né? tinha Ah, ela tá treinando Já também? tinha- Agora tá treinando medo, faixa não sei. azul, menininha Ó, tá. Aí Ó. ela começou a treinar. Seguiu os caminhos, irmão. Eu não sabia que a Alice tava É, também no A Alice taekwondo. começou a treinar na pandemia. Olha que Aí ela legal. entrou, foi no ano que eu virei faixa preta, ela entrou. Aprendeu com o Aí, irmão. é, Aprendeu com o a irmão. Pelo primeira menos é o aula que ídolo, ela né? fez... Com certeza. Então, com certeza é o pode ídolo. falar. E logo já vai virar vermelho e preta também. Olha já tá só. na azul, Já tá então no nível 3 ali. daqui Já tá no dois, nível 3. mais ou menos aí, Olha, foi tudo melhor dando que você. certo. daqui, Foi uns mais rápido dois, que Daqui você. a pouco eu vou apanhar em casa. daqui a uns 2 anos aí já tá virando faixa preta. Que assim. bacana. E alguém É. lá do colégio Não, quer mandar um abraço pra menininha alguém, tá teus muito bem. amigos? Cara, Todos? eu quero mandar um abraço pros meus amigos, pro José, pro Léo, que ele tá no segundo do médio lá na escola, tá ajudando sempre na academia. Bacana, Sempre que o Léo pode, ele tá lá. Isso é legal. Mandar abraço pro Gui, o Roberto Bons, todo mundo lá da academia que treina, a Pessoal da- Luísa. Academia do Cabral aí. A Luísa é a É- luta mais pegada que tem lá. Era- E que- aproveitando eles, todo esse pessoal que o Rafa tá contando aí, eles Tudo que faixa estão lá, tudo faixa preta, e eu que falei, Tudo ó, faixa preta? Tudo eu faixa falei, preta. galera, hoje Cara, vocês tudo vão faixa puxar aula aí preta. que eu tô indo lá no É, Babcast. Que legal. Vamos ver se esse povo todo assiste depois o Babcast, né, Rafa? Daí o Certíssimo. professor Luciano vai cobrar deles lá Vou, pra assistir. opa, aqui. vou. né? Junto com exigir o aí, seu Luciano, curtindo e tem tudo o mais. Certíssimo, que tá sempre lá com a gente na academia. Show. E o Sr. Marcelo, que entrou na Marcelo academia, Menezes. ficou um tempo lá, Bacana. mas aí ele se mudou de academia. Aí eu vou fazer a última pergunta aqui pra gente fechar, que tá acabando realmente o nosso tempo. É igual ao futebol, mais ou menos 40, 45 Parece minutos. do Acaba, último, tá? Acréscimo. Antes do- O André que tem que fechar, calma, vou Ô, deixar você fechar. Ô, tô esperando a minha Calma, oportunidade. calma. É, hora em frente ao instrutor. Uma coisa muito legal, assim, eu já, óbvio, né? A gente vê, vocês falam muito senhor, senhor, senhor. Isso é o respeito, né? É a maneira Exato. de se comunicar. Isso é muito bacana. A né? contagem é um senhor, dois senhor. Isso, muito, muito. Parabéns a vocês, parabéns para quem pratica o esporte, tá? Eu acho que praticar arte marcial você nunca vai sair perdendo, né? E eu me lembro, eu vim de uma... eu sempre falo isso, né? Que eu vim de uma cidade pequena, né? Eu tô Viu, de enjoado de ouvir Cornélio. falar isso, né? Mas eu tinha um amigão meu, que o irmão dele, o irmão do Bruno Ferreira Alencar, o Bruno tá assistindo o Babcast também, o Bruno é o Torrini Irati. O irmão dele, quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, o irmão dele já era professor de taekwondo. Né? Ele já era professor de taekwondo. Então, Que não sei legal. que pé que tá o irmão dele hoje. Mas ele já tinha uma academia em Alvorada do Sul, né? E eu me lembro lá atrás. Então, hoje eu tenho... Vou contar minha idade aqui, vou parecer muito velho, né? Mas eu tenho uma certa idade, a idade da idade do pai do Gustavo. Né?
do Gustavão, mas teu não pai. é tarde pra começar, É, hein, não, eu dei uma certa hein, seu idade, Eduardo? mas- Não, Mas imagina. pensa assim, na época eu tinha 5 para 6 anos. 5 para 6. E eu me lembro dessa história do senhor já. Eu me lembro deles falando. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula, eu fiz uma aula experimental, mas muito legal, muito bacana. Vocês que fazem essa parte de artes marciais, então, parabéns. Vai lá, Bap Filho. Agora encerra. Queria agradecer a vocês, né, por estarem aqui, a gente trocando essa ideia, que conversando, agradeço a troca de chamada aqui. experiências, muito legal isso aqui. E agora agradecer o pessoal que está assistindo lá também, agradecer meu pai de novo que está aqui, o Bap Pai, minha mãe, Pepe que está assistindo, e ó, meus amigos aí que também estão ajudando aí a compartilhar, ó, assistindo. Venha pra cá, Pepe. Vem cá, Bap Filho, traz aí agora. Traz o os presente bonezinhos deles, tá? do Bapcast. Faz favor. Ó, já ganhei Quero- presente. Opa! Aham. aí Já, sim. já Quero aproveitar e adorei agradecer ser o convite convidado do- aqui. do Muito Babacast. obrigado. Imagina. Agradecer A aí gente também ganhar o seu presente A gente Rafa. que ainda. agradece vocês aí Ó, por estarem muito aqui obrigado. com a gente, tá? E Pode trazer. mandar Vamos uma... lá. Obrigado. Opa! Entrega lá, professor Isso Luciano. aí é Quer ver? personalizado. Vem aqui do lado. Valeu. Alice, nós vamos mandar pra você, tá, querido? Um boné nosso, tá bom? O Pedro vai, o Pepe vai entregar aqui pro senhor Rafael, senhor Hoffman. Pega lá, ele vai levar pra você, tá? Vem cá, Pepe, pra gente encerrar junto aqui agora. Beleza, pessoal? Então, assim, obrigado por vocês terem assistido a gente até agora. Espero que tenham gostado. Quando o programa é legal, a gente sempre se perde, né, Juba? Vai passando o tempo, dá pra ficar aqui 1h30 falando, Nossa. tá? Obrigado a vocês, obrigado, professor, de novo. Obrigado, professor Luciano, por ter aceitado Legal, o convite. Ó, muito Espero obrigado. que a Leader Team cresça cada vez mais. Eu acho que quando a coisa é certa, é feita de maneira correta, ela tem que crescer, tá? Então certeza. espero que dê tudo certo para Com vocês. certeza. Rafa, meu amigo lá de academia, né, Rafa? Vamos contar para eles que a gente faz academia junto, Ó, cadê né? ele lá? Então Aí o Rafa, sim, o Rafa tem hoje até tem que pedir para a Kelly, agradecer a Kelly que liberou o Rafa, né? É, A eu Kelly é a treinar- treinadora do hoje é Rafa, academia, né? A né? personal Hoje do eu Rafa. tinha. Liberou. Obrigado, pessoal. 50 minutos aqui. Fechamos o nosso Bapcast de hoje. Tchau, Vanessa, mãe do Rafa. Gustavão, obrigado. Alicinha, obrigado. Abraço para vocês. Fechamos hoje, tá? Obrigadão. Valeu, Tchau, obrigado, tchau, pessoal. valeu. Obrigado, mestre. Valeu, time.